sou Karina Holanda. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Ambiental, Escolas Sustentáveis e com Vidas. Essa, com certeza, não é a primeira aula que você trata desse tema, um tema bastante interessante. Você dialogar na sua escola sobre o tema ambiental e implantar ações que possam melhorar o meio ambiente, realmente vale a pena um pouco discutir sobre isso. O módulo que nós vamos trabalhar hoje é o módulo 3, que fala sobre as ecotécnicas. Dentro desse módulo, nós temos 3 aulas a serem abordadas. A primeira é o mundo, a comunidade e as tecnologias ambientais para a sustentabilidade. A segunda aula, ele traz um cardápio de ecotécnicas com foco no tema conforto térmico e conforto acústico. E a terceira aula é sobre os biosistemas integrados. Então, sobre a primeira aula, o mundo, a comunidade e as tecnologias ambientais para a sustentabilidade. Na verdade, o que são ecotécnicas? São tecnologias ambientais, sustentáveis, que visam a economia e ao reaproveitamento dos recursos naturais. Elas incorporam saberes históricos dos grupos humanos, tanto o conhecimento global, mas também a nível local, o da comunidade. E aí você pode ver nessa imagem, né, que as ecotécnicas elas trazem a questão dos princípios da sustentabilidade. Né? O tema ecologia, o tema social, o tema economia, eles perpassam para buscar essa sustentabilidade, porque ela tem que ser suportável, equilibrada e viável. Aí eu trago alguns exemplos aí de ecotécnicas que podem ser aplicadas na escola. A compostagem, por exemplo. Que tal pegar as cascas dos vegetais, das frutas que são produzidos na cozinha e produzir um composto orgânico que vai servir justamente para uma outra ecotécnica que a gente chama horta escolar? Né? Uma outra ecotécnica também bastante proveitosa na sala de aula, dependendo de como a sua escola ela se comporta diante dos ruídos, seriam você fazer acústicas com caixas de ovos. Né? Isso é interessante também para dialogar e a gente vai discutir isso mais à frente. Para a escola constituir-se como espaço educador sustentável, é necessário que haja uma compreensão do local por elas ocupados. Por exemplo, você, ao transitar pelos locais a caminho da escola, já parou para observar as construções, sua posição em relação ao sol, aos ventos? E a sua escola? Ela aproveita ao máximo a iluminação do sol? Ela considera o caminho natural dos ventos? Essa observação ela é muito importante para que se verifiquem as potencialidades e as fragilidades da sua escola. E falando nisso, sobre potencialidades, você sabia que pequenas práticas ambientais ela podem mudar a sua escola? Vamos ver algumas, por exemplo. A separação do lixo, gerados nas salas de aulas, nas secretarias e no refeitório. A seleção de materiais recicláveis, como papéis e plásticos, latas e vidros. Separação de restos de alimentos para compostagem. A sua escola já faz algum tipo de prática como esta? Né? E falando sobre aquela questão de se você já viu como é as construções ao redor da sua escola e dentro da escola, como é que estão localizadas as salas, os refeitórios, as quadras de esporte, nós adentramos a segunda aula do curso, que é conforto acústico e conforto térmico. O conforto acústico, ele é fundamental para o bom aprendizado. Excesso de ruídos atrapalham a concentração e interferem na comunicação. A disposição dos espaços onde a concentração ela é necessária, e no caso a escola, é o primeiro item a ser considerado. Vejamos, por exemplo, essa imagem. Você pode ver que no número 1 nós temos as salas de aula, né? O número 2 a área administrativa, o número 3 o pátio interno coberto, o 4 a quadra de esportes. Então imaginamos aí a disposição dessa escola. Você tem uma ala com sala de aulas e logo próximos a ela você tem uma quadra de esporte, você tem um pátio interno coberto. Então se não ocorrer uma organização nessa escola, todos esses espaços como as quadras, os estacionamentos, o pátio interno, ele pode ser ambientes que provocam ruídos e atrapalham a concentração nas salas de aula. E aí a gente pode agora ver algumas soluções simples para melhorar esse conforto na sua escola. Por exemplo,
E vale ressaltar, que é uma coisa que tem que ser dita aqui, que às vezes esses ruídos, eles extrapolam o nível da escola. Porque às vezes a escola está localizada numa área onde tem muitas casas, às vezes bares, supermercados. Então, essa questão de dialogar com o meio externo pode ser um objetivo importante para o Convidas, mediante a sua escola e o diálogo com a comunidade. Mas, falando um pouco sobre essas soluções simples para melhorar o conforto na escola, nós temos, por exemplo, as barreiras de vegetação na escola. Como é que tá? Tem muitas árvores? Elas podem solucionar problemas com esses ruídos externos e também amenizar a incidência dos raios solares nas áreas próximas da sala de aula. Paredes forradas com caixa de ovos, como acabei de falar aqui, assegura ambientes menos vulneráveis a sons externos. Organizar a agenda da escola para assegurar que não haja atividades ruidosas ao mesmo tempo daquelas que exigem silêncio. Como também falei anteriormente, pode uma turma estar em sala de aula e a outra estar no momento de recreação, e isso pode dificultar o momento de aprendizagem do aluno. Incluir minimamente a iluminação natural, potencializada por a iluminação artificial e com baixo custo de energia, isso é um ponto importante que nós vamos dialogar para frente, e uma boa circulação de ar. E sobre essa questão dos baixos custos de energia, que é algo que as ecotécnicas também trazem muita discussão. Hoje a gente sabe que a questão da eficiência energética no país, ela é um dos temas de maior relevância para a humanidade e, consequente, para a comunidade escolar. Hoje, nossa maior fonte, que a gente sabe, é a elétrica. Entretanto, a utilização da energia eólica e solar, ela começam a redefinir os processos culturais e tecnológicos e os modelos de desenvolvimento do nosso país e, por que não dizer, do Nordeste. E aí você pode ver numa imagem uma simples casa onde ela tem já um painel solar, né, que também serve hoje para a questão da irrigação, e vale ressaltar que há um recurso dentro do governo do estado para implantar isso a nível de comunidades rurais, e nós temos também aí a questão um exemplo da energia eólica. Um outro exemplo também bastante interessante, que ainda não é difundido, mas a gente consegue encontrar algumas experiências no interior do estado, é o fogão solar. É aquele que utiliza a energia solar para aquecer, assar e cozinhar elementos. E na nossa região, por exemplo, no Nordeste, nós do Ceará, que somos tão próximos à linha do Equador, né, que tem umas incidências solares muito grandes, acho que essas técnicas realmente deveriam ser mais difundidas em nosso estado. Um outro exemplo também, que esse já é um pouco mais difícil de se encontrar aqui, mas em outros países a gente já consegue ver, é o telhado verde, né? É um telhado com cobertura vegetal, projetado para todo tipo de construção, desde que no momento dessa construção a gente já construa um suporte para isso. A cobertura com gramas e outras espécies, ela fica em cima das telhas e das lajes, e é um tipo de ecotécnica que ajuda tanto na acústica do ambiente, né, como no conforto térmico também. Um outro exemplo bastante interessante, você que já viajou aí para o interior do estado e pelas estradas você consegue ver, são as cisternas de placa, né? Ela capta a chuva através das calhas e direciona para um reservatório. No nosso estado, por exemplo, este ano que está chovendo pouco, mas nesse momento que chove, as famílias conseguem captar essa água para este pequeno reservatório, e nos momentos que a gente sabe que as nossas chuvas começam a ficar escassas, ela tem pelo menos uma quantidade de água para se manter no restante do ano. Um outro exemplo também que eu gostaria de ressaltar, que está sendo muito divulgado no estado, são os projetos de reutilização de água. É uma técnica simples que tem sido promovida para comunidades e famílias do meio rural, que pega simplesmente a água do chuveiro, da pia e canaliza para um filtro biológico, e dali ela é filtrada, ela é tratada e ela vai servir para irrigação. Então, águas, por exemplo, que anteriormente eram jogadas no terreno, formando lamas e esgotos a céu aberto, hoje elas podem estar produzindo alimentos e garantindo a segurança alimentar dessas famílias. Uma outra ecotécnica, e a gente entra aqui na terceira aula, bastante interessante também, que está sendo dialogada, são os biossistemas integrados. Mas o que seria esse biossistema integrado?
É um sistema biológico multifuncional que realiza o tratamento dos dejetos de forma simples, ecológica, com um baixo custo e um consumo de energia, um baixo consumo de energia, e ainda possibilita uma série de benefícios sociais, ambientais e econômicos. Vamos ver aí, por exemplo, nessa figura. Você consegue ver a casa e aí o esgoto dessa casa passa para um biodigestor. Nesse biodigestor há uma decantação, o material sólido ele desce, o material líquido sobe, vai passar por um filtro anaeróbico, disse filtro anaeróbico onde não tem a presença do oxigênio, e essa água depois ela é canalizada para a produção tanto de vegetais, de hortaliças, mas também vai servir para a produção de peixes, né? Digamos que é um pouco parecido com a técnica que eu acabei de falar também do reuso de água. E uma outra técnica também bastante propícia para o nosso meio seria os banheiros secos. É uma tecnologia que também transforma os dejetos humanos em adubo orgânico, que é um recurso muito valioso para a agricultura. Mas aí por que ele é seco? Porque ele não utiliza ou desperdiça água, ele é compostável, pois não se vale de um processo bioquímico que, por meio da ação de bactérias e micro-organismos, converte os dejetos em composto orgânico à produção de alimentos, e é ecológico porque se aproveitam dos ciclos biológicos naturais, não tendo como produto o esgoto e, portanto, não contaminando a água. E aí uma imagem simples aí do banheiro, ele realmente ter sido construído de uma forma mais elevada no terreno, para que todos os dejetos possam sofrer todos esses processos que eu acabei de falar. Quantas técnicas interessantes e sustentáveis podemos realizar na escola, nas nossas residências e propagar na nossa comunidade? Com tudo que foi visto nesta aula, você despertou algum interesse de implementar uma ecotécnica na sua escola? Que tal procurar os órgãos do governo, como por exemplo a SEMASSE, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, a CAGES, a Companhia de Água, a Secretaria de Educação, dentre outros, e verificar se não há recursos para a implementação dessas técnicas? Fica então o desafio de transformar a sua escola num espaço ambientalmente sustentável. Mãos à obra e não deixe de acessar a aula na íntegra no ambiente virtual. Muito obrigada, até a próxima.